Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao 10º episódio da segunda temporada do SICcast. Eu sou o Fábio Reis, analista de marketing daqui da SIC, e estou com a Sara Milani, coordenadora de eventos também da SIC. Antes de começar e apresentar nosso convidado e o tema de hoje, eu quero primeiro agradecer à Prefeitura de Campinas, à IMA e ao Podcamp pelo espaço aqui reservado para a SIC, para a gente gravar esse podcast. E aos patrocinadores também, a Stanley, aqui que a gente tem com o Copo, e também ao ACN Network, um programa da SIC. Agora vamos ao programa de fato. A gente está aqui com o Ivo, né, Ivo? A gente quer que você se apresente, né? Então, conte um pouco da sua trajetória profissional, por favor. Muito bom, Fábio. Obrigado, então, pelo convite, Sara. Possibilidade da gente conversar, falar de sustentabilidade para pequeno e médio empresário, para microempresário. Eu acho que esse é um tema que está no negócio. Ele ajuda o empresário, ele ajuda não só ele no dia a dia, mas também a sociedade como um todo. E é um prazer estar aqui. Agradeço a SIC também, né? Todos vocês sempre, né? Que é um grande parceiro aqui da SG4 e da gente. Estar perto de vocês é muito bom. Eu sou biólogo de formação e a minha história ela é simples, mas uma história que veio quando eu tinha 18, 19 anos. Eu decidi, naquele momento de decidir o que você quer, né, trabalhar para o futuro, a sua profissão. Naquele momento aconteceu a Rio 92. Então, imagina, eu sou de Brasília, naquele momento não tinha internet, então você tinha só televisão e alguma coisa de jornal ali para conhecer um pouco mais sobre o evento. Mas me chamou muita atenção a Rio 92 e eu busquei um pouco da documentação, da Agenda 21, que foi uma saída dessa reunião. E lendo aquele documento, mais ou menos de umas 400 páginas, ele falava já de aspectos ambientais, sociais e financeiros. Então, o documento, inclusive, eu convido, né, todo mundo quem trabalha com sustentabilidade, voltar um pouco, né, no tempo e ler a Agenda 21. A Agenda 21 é um documento fantástico e muitos vão se impressionar com o que já era falado em 1994, já tem muita conexão com o que a gente fala hoje ainda, né? Então, esse tema ele foi talvez encapsulado diferente, ganharam outras perspectivas, mas a essência dele, 70%, 80% do que a gente falava lá, está até hoje, né? Então esse documento me sensibilizou e me convidou a um trabalho, a uma jornada nesse tema. Naquele momento não existiam graduações específicas para sustentabilidade, até hoje não tem, você tem pós-graduações, né? Mas tinha a biologia na UNB era um curso, e é ainda um curso muito respeitado, e assim, muito forte, e eu decidi fazer então, não tinha muita condição de pagar a universidade, eu venho de uma família, né, que tinha dificuldades com grana, de fazer fora, então tinha que ficar na UNB, tinha que ficar em Brasília, e eu estudei bastante para entrar na UNB, né? Não foi muito fácil não, mas consegui entrar e fiz a minha graduação em biologia. E desde o início eu trabalhei com esse foco, né, de conectar o tema de gestão ambiental, a parte social e toda essa gestão empresarial à jornada, né, da gente, né? Então, e conectado ao tema biologia. Depois disso, né, eu trabalhei muitos anos, eu saí logo quando eu me formei, fui para São Paulo, trabalhei em uma multinacional, uma empresa francesa, que trabalha com consultoria e gestão, trabalhei 9 anos lá e depois eu montei a minha empresa. Então a SG4 tem 18 anos, é uma empresa que trabalha com gestão e sustentabilidade. Então a minha vida sempre foi trabalhar com isso. Para isso, eu acho que essa é a minha missão. Eu acho que cada um tem um entendimento de legado e de entrega. Então trabalhar com isso é um prazer para mim, estar aqui para falar disso é um prazer. E assim, todo dia que eu vou para uma empresa e eu falo de resíduo, eu falo de emissões, eu falo de carbono, eu falo de diversidade, eu falo de gestão profissional, isso tudo está conectado à sustentabilidade, então é um prazer muito grande. Então essa é a minha história, rapidamente. Legal. Nossa, incrível. Só tirar uma dúvida, não sei se é uma curiosidade, você falou que no documento lá da Rio 92, me corrija se eu estiver errado, que já surgiu a questão ambiental, social e financeira. Foi mais ou menos ali que surgiu o termo, então, ESG? Porque meio que tem... O termo ESG, ele é mais novo. De 2004, mais ou menos, ele é mais recente. E esse termo se relaciona aos temas de ambiental, social e hoje de governança. Mas por que isso? Porque antes o foco desse terceiro pilar era financeiro, né? Você tem um conceito também lá da época de 96, mais ou menos, que é o Triple Bottom Line, que é porque quando você pega o documento da Rio 92, a Agenda 21, ele não é segregado e separado
dentro desses conceitos, né? Ambiental, social e financeiro. Isso é um pouco depois. Isso aconteceu alguns anos depois, que foi feita uma publicação falando do Triple Bottom Line. E isso já foi o primeiro ponto que segregou um pouco os temas. Mas basicamente, eu falo, isso está dentro de uma grande caixa. Se você tem bolinhas verdes, amarelas e azuis, esse conceito está ali dentro e esses temas se interagem fortemente. Porque não dá para você falar de meio ambiente sem falar de uma comunidade ribeirinha que tem uma questão ali no extrativismo dela, por exemplo. Então, lá atrás não tinha essa divisão. Logo depois que veio esse conceito do Triple Bottom Line, e ele leva essa divisão dos temas. E aí, a partir disso, esse tema foi amadurecendo, porque, por exemplo, compliance. Compliance é um tema que não tinha nesses documentos e começou a acontecer depois. Escândalos de grandes empresas, tudo. Então, por exemplo, dando um exemplo de um tema, o tema compliance ele se conecta, em meados do anos 2000 ali, a esse grande tema de sustentabilidade. E aí ele migra para obviamente, por esse alicerce de governança. Então não é só financeiro. Então você tem planejamento estratégico, tem indicador, tem processo, tem estratégia, tem propósito, tem compliance, tem abordagem financeira, jurídica, tudo isso entra dentro desse grande volume que é governança. Mas isso é mais recente. Mas assim, eu falo que isso faz parte do amadurecimento do tema. Tudo amadurece, tudo cresce, tudo é discutido, tudo é melhorado. Então o tema ESG, ele é um consolidado dessa maturidade. Muita gente critica, fala, tudo é a mesma coisa. Eu falo que a crítica é interessante, eu acho que a pessoa pode criticar, mas isso ajuda a disseminar, porque as empresas, as pessoas no geral têm dificuldade de entender o que é isso, por que essas coisas existem. Então quando você empacota isso de alguma forma, isso ajuda a compreensão. Eu acho importante. Legal. Agora eu queria que você falasse na questão da importância do tema sustentabilidade para o pequeno, médio, micro, pequeno e médio empresário, né? Como que esse tema se conecta à realidade, ao dia a dia. Sim. Olha, Fábio, Sara, hoje, eu falo que 90% da nossa demanda lá na SG4, que é a nossa empresa, é para grandes empresas. Porque o que acontece com o tema sustentabilidade? Existe, eu digo, o lado proativo e o lado reativo. Muitas empresas são proativas em buscar isso, incorporar isso no seu negócio. Porque já viram que isso melhora a reputação, melhora a estrutura da empresa, melhora a rentabilidade e o lucro. Então, assim, a empresa que já percebeu isso... Reduz custos. Né? Reduz custos. A empresa que desenvolveu já isso aqui e tem visão de futuro, tem um time mais qualificado. Aí você fala, como assim? Sim, o executivo tem que ser qualificado, o gerente tem que ser qualificado, o coordenador tem que ser qualificado, o analista tem que ser qualificado. Então, quando você tem já um time um pouco mais estruturado e que conhece esses temas, como a gente estava conversando antes, e a Sara falou, sou curiosa em descobrir algumas coisas, isso é um comportamento dela e ela busca conhecer, mesmo que hoje dentro da gestão da SIC, tem uma atividade, ela busca conhecer algumas questões. Tem gente que, se não é demandado, não estuda. E isso é muito comum no tema sustentabilidade. Então, mas tem a empresa que é proativa e tem a empresa que é totalmente reativa. Que é o seguinte, eu sou investidor, você tem que fazer, tá? Quero que você faça isso, eu não quero expor minha marca a trabalho infantil, trabalho escravo, vocês não me ferrem não, tá? É alguém que traz isso numa demanda fora e o cara faz bico, fala, poxa vida, vou ter que tratar desse assunto. Isso é muito comum no mercado. Eu não vou trabalhar proporções aqui, porque seria impreciso, mas eu vou falar que assim, eu posso falar o que eu sou demandado lá na nossa empresa. A gente é demandado 80% das vezes por demanda, por esses casos reativos, e 20% do proativo. Então, mas imagina que isso é para as grandes empresas do Brasil. Eu estou falando de grandes indústrias, grandes empresas de serviço, grandes concessionárias, de todo tipo que vocês possam imaginar. Eu estou falando de empresas de óleo e gás. Eu estou falando de tudo. Então, pensa que essas grandes empresas... Eu estou falando de empresas aqui que são nossas clientes de 5, 10, 15, 30, 50 ou 100 mil funcionários. Empresas grandes. Agora, olha que fantástico que está aqui com vocês, né? Que a SIC, Associação, né, Comercial e Industrial de Campinas, uma associação que tem, e até eu deixo o elogio aqui, o evento, eu não tive nem a possibilidade de falar com vocês lá no final, mas a Semana do Negócio e do Empreendedorismo que teve agora recentemente, você vê, vocês levaram o tema inteligência artificial, né?
Ali um monte de gente não tem contato, não se conecta ou não usa a inteligência artificial como um parâmetro e um ferramental para a empresa. Imagina sustentabilidade. Então, assim, sustentabilidade é um tema que ainda é muito longe do pequeno, porque ele não faz nem ideia do que pode ajudá-lo. Então, sustentabilidade ajuda muito o pequeno, e dentro da nossa conversa aqui eu vou dar diversos exemplos, mas ajuda muito, porque não é só o grande que tem isso. Só que o pequeno, é muito raro o pequeno ser demandado. Imagina, é um comércio aqui no centro de Campinas, ele vai pensar em sustentabilidade por quê? O cliente passa ali, compra o copo dele, compra o microfone dele, dá um bom dia, vai embora. É uma lanchonete, é um comércio específico, pequeno que seja, ou até médio, já tem lá 10, 20 funcionários, mas o cliente não vai deixar de comprar. Vai assim, Sara, eu não vou comprar com você, vou comprar com o Fábio, porque ele tem uma abordagem sustentável aqui. Esse consumo, o nosso consumo não é tão ainda atento a isso. Então, o pequeno empresário, ele recebe pouco essa demanda. Então, hoje, se ele não tem a curiosidade que a Sara comentou aqui, ele vai continuar vendendo e fazendo da maneira dele. Mas agora, então, por isso que é muito interessante um podcast como esse, de convidar, e a gente trabalhar esse convite aqui para ele, porque é fantástico quando um pequeno empresário consegue executar isso aqui dentro das premissas que encaixam para o negócio dele. Porque sustentabilidade é um tema realmente muito grande. Mas a beleza da sustentabilidade é você... É igual, eu brinco, que imagina uma grande árvore de frutos diversos. Então, no mesmo tempo eu tenho fruto laranja, vermelho, amarelo, azul, e eu pego naquele momento um fruto vermelho e eu posso pegar um fruto azul também. Tem os outros frutos lá disponíveis, mas agora não é o momento de eu pegar. Então, o empresário pode olhar meio ambiente agora, ele pode olhar carbono, ele pode melhorar a governança dele com a parte de imposto jurídico, ele pode melhorar o RP dele, ter uma ferramenta para ajudar ele nos custos. Isso tudo é sustentabilidade. E o pequeno empresário já faz muito dessas coisas. Ele só precisa encaixar isso dentro dessa jornada. Então, basicamente, e resumindo, realmente, sustentabilidade ajuda, se encaixa e é muito importante, né, para o pequeno empresário. Perfeito, Ivo. Lidando um pouquinho aí com essa fala que você fez, quando a gente fala, né, da associação de Campinas, a gente traz um pouquinho nessa realidade dos pequenos e dos médios. E um desafio muito grande que a gente sente dos empresários, nos eventos, no conteúdo interno que a gente fornece para eles, é esse olhar que às vezes eles estão assim tão focados em questão de produtividade, em questão de reduzir custos, e eles têm uma certa dificuldade, e talvez a parte da mídia também possa, né, facilitar isso, porque como que o pequeno e o médio empresário vai conseguir, né, olhar com um olhar, né, entendendo os benefícios e a redução de custo que vai estar envolvida no processo da sustentabilidade? Então, talvez a gente trabalhar melhor, né, esse lado. O que dói muito no empresário? Né? É o bolso, né, é a questão do estoque estar parado. Então, assim, quais são os benefícios que a gente conseguiria apontar para ele olhar, né, com um certo brilho nos olhos, fora a questão do lado humano, né, para o seu negócio? Porque eu vejo que muito empresário tem nessa preocupação com a sustentabilidade, às vezes dentro da casa dele, na família, na comunidade, mas dentro do negócio ele tem uma dificuldade até em entender, né, a prioridade, que às vezes é o caixa. Né? Sim, E o que você acha que seria interessante ele, que está ouvindo um podcast nosso agora, entender o que poderia ser abordado e executado na empresa dele, nem que for pequenas ações? Sim. Olha, eu vou começar esse raciocínio por um entendimento. Sustentabilidade é sustentação. Então, o empresário que pensa em sustentabilidade, ele tem um comércio há 10 anos, esse comércio tem que durar 120 anos. Então, a primeira provocação que eu faço é que ele entenda que sustentabilidade é sustentar o negócio dele. Perfeito. Primeiro ponto. E aí, olha que interessante, a sustentabilidade é encarada ainda muito no mercado como algo ambiental, essencialmente ambiental. E pode perguntar, para na rua, fala assim, o que é sustentabilidade para você? Eu garanto a você que 90% das respostas o pessoal vai falar, olha, o meio ambiente é importante, a gente tem que cuidar do lixo, a gente tem que falar a questão da água, a gente tem que falar em emissões. Sustentabilidade é muito voltada a isso. E os outros 10% são pessoas. E eles vão falar, olha, a diversidade é importante, a gente tem que respeitar as pessoas, mulheres em cargo de liderança, a gente tem que respeitar as diferenças, é isso. 80% é meio ambiente, 20% é pessoas. Agora, notem que isso aqui é fundamental para o negócio realmente funcionar. Agora, o outro e o terceiro pilar, que é o pilar da governança,
E eu dou um pequeno exemplo rápido agora. Um pequeno empresário quando discute sucessão. Sucessão é um tema que está dentro do pilar governança. E eu sou dono de um negócio. Isso acontece muito. Eu ali começo um negócio. Um comércio, uma venda, eu produzo roupa, eu faço algum serviço, eu estou ali. E eu estou crescendo. E minha empresa tem 5 anos, 10 anos, aquilo está sustentando a família, tudo. E aí vem meus filhos, nossos filhos. Aí de repente eu pergunto pro filho assim, filho, e agora? Você quer seguir aqui com o negócio? Não, pai, eu quero ser advogado, quero vender roupa, não. Mas como assim, meu filho? Esse negócio é nosso, é da família. Isso é muito comum no empresariado normal. E aí, olha só que interessante. E muitos empresários, eu construí isso para a família. E a gente alimentou, a gente cuidou da família com o negócio. E ele não está preparado para dar continuidade a isso. E ele está envelhecendo. Ele precisa se aposentar. Ele vai vender o negócio? Ele vai fechar o negócio? Ele vai dar o negócio? Que eu já vi empresário dar. E não faz nenhum processo... Não vou falar M&A ou esses nomes chiques, não. Assim, fazer um processo de valuation, fazer quanto que vale a minha empresa e falar assim, Sara, você não quer comprar a minha empresa? Fábio, você não quer comprar a minha empresa? Eu vendo ponto, vendo tudo que está aqui, você me dá um dinheiro, porque esse dinheiro, inclusive, vai viabilizar a aposentadoria dele. Então, mas note que existe uma engrenagem planejada para isso acontecer. E tudo se volta à questão da sustentação. Então, quando se diz sustentabilidade... E aí é muito interessante falar aqui, né, com o empresário que assiste o podcast, pensa que sustentabilidade vai te ajudar no futuro. Sim. Vai ser uma ferramenta para que você usufrua com 80 anos de idade dos benefícios daquele negócio que você criou e vai te ajudar na aposentadoria. Pra você viajar para o exterior, para você comer uma coisa diferente na Argentina, para você conhecer um outro lugar, porque isso é o bonito. Ele construiu uma grande empresa, um nome, e ele não deixou isso cair porque ele soube fazer o quê? Gestão do processo, ligado à sustentabilidade. E eu falo isso porque, aonde que eu aprendi isso? Nas grandes empresas do Brasil. Eu dei consultoria para empresa de 100 anos, 120 anos e dou até hoje. E tem empresas que são mais longevas e são empresas antigas, porque as pessoas que estavam ali dentro souberam trabalhar a sucessão, trabalhar os filhos, os netos, os cunhados, primos, dentro daquela estrutura. Isso é muito difícil, tá? Isso não é fácil fazer. Sim. Não é fácil, família no meio dele é complicado. Mas você fazendo isso de forma profissional, você leva a empresa para o futuro. E imagina que lá no futuro a gente vai ter que ter uma atmosfera adequada, rios adequados, a gente tem que ter recurso para a gente. Então, o meio ambiente está ali no meio, a parte social. A gente vai estar sempre lidando com pessoas, a gente sempre vai estar se relacionando. O importante é que o empresário pense que isso está associado ao tempo. E agora ele vai usar, Sara, a tua pergunta é muito interessante, dentro desse portfólio de coisas, aquilo que ele pode usar agora para fazer a empresa dele perpetuar. É isso. Isso é o pensamento da sustentabilidade. Então, pensa comigo aqui. Eu sou empresário, eu tenho uma empresa de produção disso aqui. Ó. Eu faço 3D e eu tenho um imã, que eu peguei esse plástico aqui, que possivelmente foi feito em 3D isso aqui. E aí, uma impressora 3D, eu tenho esse negócio. Né? E aí, olha só que legal. Eu vou pensar, primeiro, lucro, rentabilidade, processo, a empresa tem que funcionar bem. E eu tenho que saber, isso é importante para qualquer empresário. Você sabe, um dia desses a gente fez uma pesquisa, a gente foi dar um treinamento e a gente chamou uma pessoa para nos ajudar ali naquela questão desse treinamento. E aí ele falou, Ivo, vamos mandar eram 400 empresários, uma amostra interessante. Vamos mandar um formulário para ele falar algumas características do negócio dele. E aí, na hora que a gente estava levantando, desses 400, tinha uma pergunta. Você sabe quanto seu negócio lucra? Você sabe quanto você tem de receita, quanto você tem de custo, você tem de despesas, quanto que teu imposto pega disso aqui tudo, e na última linha ali, quantos por cento você tem hoje? Eu falo para vocês que 90% de quem respondeu e empresas que faturam de 100 mil a 3 milhões, era um espectro ali. Imagina, 3 milhões por ano, 250 mil de faturamento mês, 300 mil de faturamento mês. Não, eu não faço a mínima ideia. Então, assim, a sustentabilidade já começa por aí. O empresário tem que resolver isso antes. E isso é governança. Então, se tem alguma coisa antes para ele começar, é ele trabalhar bem com a governança.
Isso, Sara e Fábio, é fundamental. Porque não adianta, porque aí ele vai falar, eu vou dar só um exemplo. Poxa, eu vou pegar o plástico de acabamento disso aqui, porque alguém fez acabamento nessa peça. Depois que ela foi produzida, alguém lixou, alguém passou um estiletinho, tirou a barbinha, e aí eu juntei esse plástico aqui, ó, eu vou reciclar isso aqui. Só que para eu reciclar isso aqui, possivelmente eu vou mandar para uma empresa, vou pagar um pouco mais do que se eu jogasse no lixo diretamente. Olha que legal isso. Eu vou pegar parte do resíduo disso aqui e vou voltar para o meu processo. Ele é uma peça com parte disso reciclada. E eu posso usar isso aqui como marketing, tudo. Muito bem. Só que, como é que eu vou fazer isso e gastar um pouquinho mais? Porque eu vou ter que mandar para uma empresa para processar esse plástico ou colocar matéria virgem aqui. Se eu não sei quanto é o lucro. Porque aí qualquer dor de barriga aqui, a primeira coisa que eu corto é a questão ambiental. Tira da frente que eu tenho que sobreviver. E o empresário está certo. Eu não julgo o empresário que tem que manter o negócio estruturado e sustentável. E sustentável financeiramente. Só que ele precisa resolver isso, equalizar isso. Isso é governança. Depois, e olha só, tem os dois pilares que normalmente são a prioridade do empresário, é o pilar governança e pessoas. Eu tenho que ter um time conectado, eu tenho que o time estar trabalhando. E o pequeno empresário, normalmente, ele pretende resolver isso aqui antes de ir para o meio ambiente. Porque para o meio ambiente, aí por que ele vai depois? Porque ele está com um pouquinho mais de recurso na empresa. Ele pode olhar para fora e ver como que ele pode usar esse recurso com outra estrutura. Então, tá aí a maneira como ele conecta o meio ambiente no negócio dele. Porque imagina para um pequeno empresário, eu digo que bate a falta e vai para cabecear e ao mesmo tempo ele faz 1 milhão de coisas na empresa. Ele vai parar para ler logística reversa? É difícil para ele. Então, imagina, é muito complicado. Então, às vezes, só um comentário. Às vezes nos estágios iniciais também de abertura de um negócio lá e tal, nos primeiros momentos, fica até difícil vislumbrar, ele não consegue ainda qual o impacto ambiental que vai ter. Sem dúvida. Então, a partir desse início, que ele vai ter uma noção e o que ele pode fazer a respeito, né? Porque no início, Fábio, é a coisa bem mais fácil. Eu vou dar um exemplo nosso. A gente estava conversando aqui nos bastidores, pessoal, porque eu já conheço o Fábio e a Sara, já são grandes amigos. E eu falei de um quarto negócio que eu estou abrindo. A gente está decidindo a embalagem agora do Biochar. E a gente vai, obviamente, com uma embalagem biodegradável. Então eu nem parto para outro caminho se não ter uma embalagem que possa ser biodegradável e não vai ocupar aterro. E a gente ter a possibilidade de estar pensando em embalagens que tenham a logística reversa, que possa ser retornada, gente. Então isso, por exemplo, a gente está fornecendo já Biochar e eu forneci recentemente com um bag de 1 tonelada. Então, a granel a gente já está fornecendo. A gente vai só fazer para pessoa física, para a Sara que cuida do jardim, então, ali no futuro. Esse bag, eu já vendo com retorno pronto. Esvaziou, eu retiro. Primeiro que está minha marca lá no bag. Imagina, por que o cara usa o bag de 1 tonelada, que é um pouco maior que esse espaço aqui? Ele vai colocar lixo. E vai jogar isso em qualquer lugar com a minha marca. Então já no planejamento, bem antes, bem no início, nosso planejamento de negócio, isso já estava desenhado. Logística reversa. Me devolve a embalagem, eu pego aí na tua casa, eu pego aí na tua fazenda. Não tem problema nenhum. Mas você não vai usar isso para colocar esterco, para colocar resíduo de poda de árvore. E um cara veio perguntar para mim, eu posso usar? Eu falei, não, olha que a minha marca tá aqui, ó, impressa no Big Bag. E a gente tem que cuidar da marca, né? Sim. Muito. Então, mas isso, Fábio, é bem interessante. Se você faz isso desde o início, isso ajuda muito o teu negócio. Você economiza dinheiro. Você tem uma percepção melhor do teu público. Você agrega valor ao produto. Você aumenta o valor do produto. Porque o produto, ele tem um apelo que o outro produto comum não tem. Então isso, se você faz desde o início, ele é fantástico para o teu negócio. Então você fez uma abordagem muito interessante, né? Tava pensando aqui, principalmente pro pequeno, médio empresário, igual você falou, né? Vislumbre isso aí como uma realidade de grandes corporações e não vê isso impacto no próprio negócio que ele está abrindo ou que ele já construiu há algum tempo. Como que a gente pode mostrar para ele que isso não é algo complexo, algo muito caro e de grandes corporações que ele pode aplicar no dia a dia? Olha, primeiro que vale muito a pena dentro do negócio dele, ele hoje, você sabe que tem uma coisa bem legal que, vamos falar da inteligência artificial que a gente teve lá o evento recentemente. Se hoje ele, e o convite foi feito pela SIC no evento, e eu faço aqui de novo para você, empresário, entra no ChatGPT 3.5, isso é gratuito,
e você faz um comando, o prompt, né, que se você pesquisar, você vai ouvir a palavra prompt, mas prompt é comando. Faz o comando para inteligência artificial assim. Eu sou uma empresa que produzo, né, pequenos enfeites de 3D. Você contextualiza a inteligência artificial. Eu sou uma empresa que produzo 3D, uso materiais tais como polietileno, poliuretano, poli alguma coisa, todo plástico, PVC, você fala o tipo de plástico que você coloca. A minha empresa tem 5 funcionários, eu atendo principalmente B2B, ou pessoa jurídica, eu vendo isso para empresas, você dá toda a característica. No final você fala o seguinte, agora, considerando as informações acima, monte um plano de trabalho para que eu aumente lucro, para que eu aumente a percepção, a reputação e o crescimento da minha empresa, que eu potencialize o crescimento da minha empresa, considerando premissas de sustentabilidade. E divida isso em 3 capítulos, ambiental, social e de governança. E me dê ideias que eu possa implementar no meu negócio. Se ele faz um prompt, um comando desse jeito, vai vir tanta coisa fantástica que ele não imaginava. E aí o que você tem que fazer? Você vai escolher, no primeiro ano, 2 linhas. Vai vir um monte de coisa, tá? Ele vai te dar 1 milhão de ideias. Aí você fala, pô, eu gostei dessa ideia aqui. Essa aqui é legal, a número 1 aqui, a número 3, a número 18, a número 25, a número 34 e 42. E faça um pouco. No outro ano, faz mais um pouco. E no outro ano, mais um pouco. E essa é a beleza da sustentabilidade. Você não precisa fazer tudo agora. Faça uma construção disso. E essa é a beleza. Porque eu usei uma palavra no início, sustentabilidade é jornada. É uma maratona. Você não é uma corridinha de 100 metros. Você vai muito tempo da sua vida inteira interagir com esse tema. Então o empresário, pequeno empresário, ele não precisa fazer muita coisa porque ele tem poucos braços, ele tem um recurso limitado ali, ele tem que sobreviver muitas vezes. Agora, se ele incorporar pequenos pontos ali, ele faz o negócio dele sem crescer muito, porque o mercado hoje está olhando para isso com mais atenção. A gente estava conversando ali, com certeza a Sara, que estava dando exemplo ali, ela faz escolha na compra por uma empresa. Se ela for numa loja ou numa grande grife que tem indício de trabalho infantil, que teve denúncia recente de trabalho infantil ou trabalho forçado, que é uma pessoa atenta ao tema, ela vai falar, não vou comprar dessa vez aqui. Isso marca, né? Tem notícias de anos atrás que a gente sabe que aconteceu. Você vê a marca lá na prateleira, você fala, não vou levar. Exatamente. E aí, se você tem uma pessoa com uma decisão e uma escolha como a da Sara, ela não vai comprar aquela roupa daquela marca. Esse é um outro ponto muito importante ao empresário analisar, né? Ele pode até, não me interessa muito por termos de sustentabilidade, eu acho que não vai ser muito pertinente ao meu negócio, não vai ter impacto, mas quando ele vê, por exemplo, no mercado dele ou no mercado geral, que o público consumidor está cada vez mais exigente nesse tema, então é uma coisa que ele tem que se preocupar, que impacta diretamente o negócio dele, né? Total. E ele conhecendo o mercado dele, ele vai saber trabalhar o que é prioridade. Porque, como eu falei, você viu essa lista aqui, fantástica, que o ChatGPT te deu? Ele vai avaliar, né? Qual que é mais pertinente à realidade dele. Né? E o que vai ter mais impacto, positivo e negativo, o que eu vou ter que tratar. Então, eu falo assim, eu convido o pequeno empresário a fazer uma conexão ao tema, ao estudo, e assim, olhe para isso, né? Hoje o nosso tempo, que é o nosso maior recurso, ele é muito concorrido. Você tem família, trabalho, você tem que estudar, continuar estudando, você tem as suas amizades, seus amigos, seus familiares, e você tem as redes sociais que também te ocupam muito. O importante é que a gente saiba distribuir o momento da nossa vida para conhecer o novo, que é essa característica que você estava falando, Sara, que isso é uma qualidade, que é ser curioso, ser curiosa. Isso é muito legal fazer, porque assim que a gente aprende. Não adianta, você pode ir para uma universidade, você pode ter um ensino formal, mas ler algo diferente, assistir coisas novas, conversar com pessoas diferentes, é você entender a perspectiva do outro, falar assim, mas por que você pensa assim? Qual que é a sua opinião sobre isso? E você ter a humildade de entender, de perceber que a Sara e o Fábio têm uma percepção diferente sobre alguma coisa, e fala, poxa vida, eu não tinha pensado assim, que legal o seu pensamento. E isso é muito bonito na construção, primeiro, da nossa sociedade, e para essa questão da sustentabilidade é fundamental. Porque hoje se discute muito questões que são delicadas,
por exemplo, que se chocam com questões religiosas, por exemplo. A questão de diversidade e religião. Casamento, né, homoafetivo, por exemplo. Tem gente que você senta para conversar sobre isso e muita gente fala de forma categórica que não é a favor. Não sou a favor, eu acho que não é certo. E qualifica certo e errado isso. Né? Mas ele não consegue perceber que a nossa sociedade hoje, mais aberta, mais madura para esse tema, tem trabalhado isso. E esse ajuste é um ajuste normal com o tempo, algumas questões relacionadas à comunicação, à educação sobre isso. Mas ele tem que entender que ele, ao invés dele criticar, ele jogar uma pedra para isso e emitir uma opinião dura e agressiva na maioria das vezes, ele poderia aprender um pouco mais e ele ajudar nessa construção. Mas a rigidez, a arrogância, a prepotência, o ego, tudo isso atrapalha muito a nossa sociedade no dia de hoje. E assim, as pessoas com questões muito rígidas de entendimento. Então, sustentabilidade é uma coisa que quem trabalha com isso normalmente é uma pessoa que tem um radar mais qualificado, mais aberto, mais leve, não julgativo. Não fica julgando os outros, porque o problema da sociedade é o julgamento. É julgar e qualificar. Como eu sou biólogo, né? Imagina, o biólogo empresário. Quantas vezes a pessoa não consegue entender que eu fiz uma escolha para estudar biologia e ser empresário hoje? E isso é uma coisa que a pessoa fala assim, pô, peraí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu falo, mas por que não teria? Tudo a ver. Tem tudo. Mas por que não teria? Mas as pessoas são preconceituosas. O preconceito vem de um conceito prévio, né? Assim, a pessoa tem um conceito que o biólogo, o conceito dele, né? Tem que tem que dar aula, tem que estar na universidade, tem que ter centro de pesquisa. Ou na floresta contando passarinho. E é maravilhosa essa vida. Agora, se ele quiser ser um escritor, se ele quiser trabalhar com 3D, com coisas relacionadas à biologia, ele pode trabalhar com medicina, é biólogo, trabalha com medicina. Então, o mundo é muito diverso. E isso tem que ser respeitado. Não é? Então, um matemático, eu conheço pessoas que fizeram matemática, física, química, que são cursos até muito difíceis, trabalham em grandes empresas hoje. E por quê? Porque o raciocínio lógico, e normalmente essas pessoas têm uma capacidade matemática de raciocínio tão fantástica que vai trabalhar numa empresa, o cara se desenvolve super. Então, ele pode estar na universidade, ele pode estar na academia, né? Ele pode estar publicando trabalhos, mas ele pode estar na iniciativa privada, ele pode ser um pequeno empresário. Por que não uma pessoa que é formada em física não vai ser um pequeno empresário? E tem muitos por aí que com certeza são. E a beleza é essa, né? A diversidade, cada um no seu caminho. Sem julgamento, sem... E esse é o grande problema da sustentabilidade, é a pessoa fazer julgamentos, né? Concordo plenamente. Você falou da questão da crítica, né? Agora há pouco, tipo... O problema da crítica, eu imagino como uma crítica fechada, né? Que não agrega ao tema. Se é uma crítica aberta, proposta, né? A discutir aquilo, a evoluir aquela discussão... Sim, Fábio. É sempre bem-vinda, mas... Porque hoje, eu vou falar uma coisa. Vamos supor que a gente estivesse conversando aqui e você falasse para mim, Ivo, eu não concordo com você. E você pode não concordar comigo, Fábio. E eu acho que isso, assim, quando eu falo isso para você, falo, Fábio, eu não concordo com esse ponto de vista. Mas eu gostaria de colocar o meu ponto de vista. Não julgando o seu. É que dentro da minha perspectiva eu não concordo. E isso eu falo. Por exemplo, quando alguém vem com proposta de propina para mim. E eu vou falar para você que isso é muito comum. E a pessoa, quando em grandes empresas, ele acha que por ele estar fazendo isso e todo mundo faz, é normal. E no Brasil, isso é uma questão normal. Aí a pessoa fala, olha, eu falei assim, olha, se você não fizer isso, você não vai crescer. E eu já tive muitas oportunidades para aceitar esse tipo de coisa, e eu falo não. Não por princípio, não por ética, e eu não concordo com você de que uma empresa, ela precisa disso para crescer. A minha empresa hoje fatura 10, 11 milhões por ano, e eu poderia estar faturando 100 milhões por ano? Poderia. Mas não seria dentro daquilo dos propósitos e do princípio que a gente decidiu desde o início lá da SG4. Então quem entra no nosso site vai ter lá, promovendo excelência. Aí eu estou falando que eu estou promovendo excelência e fazendo um monte de coisa embaixo do tapete. Então isso isso não é justo, isso não é verdadeiro. Não é compatível, Não é compatível, não é coerente, exatamente. Então, nesse momento eu falo, eu já falei para vários, né? Eu não concordo com o posicionamento, eu não concordo com o seu ponto de vista, mas eu te respeito. Se você quiser seguir aí, dentro desse processo,
Todo mundo é assim, responsável pelas consequências das suas escolhas. Então, se um dia você for pego, se um dia a sua imagem for deteriorada por isso, saiba que foi por uma escolha que você fez lá atrás. E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem para você e tá tudo bem para mim. Mas hoje isso é complexo fazer. E a gente pode ter uma conversa muito amigável, não concordando um com o outro. Né? Você contando isso, tipo, eu imagino se você aceitasse, não é compatível nem com a sua história de vida em relação sem dúvida, total. No contato com esse tema. Sem você dúvida. quer que ele desenvolva, que as pessoas estejam abertas, aí você vai estar aberto, na verdade, a estagnar tudo isso, né? Quem me conhece sabe, eu sou muito verdadeiro, eu falo o que eu sinto e ficar fazendo isso como uma questão voltada só apenas ao dinheiro. Imagina, a gente está numa construção de educação, sustentabilidade, a gente levar esse tema para as pessoas, a gente convidar mais pessoas a abrirem a sua percepção para isso, e aí você, né, de um outro lado, está fazendo alguma coisa que então, realmente não seria... Eu nem ia conseguir fazer, não faz parte. Acredito que isso tem que ser mais disseminado, né, na nossa sociedade. Sim, para o pessoal, né, acabar caindo ali no senso comum mesmo, né? Às vezes a gente olha para o nosso próprio, né, bairro, para a nossa própria cidade, e a gente vê que certas ações que a gente podia estar tomando dentro da nossa residência, dentro do nosso bairro, coisas tão simples que na época que eu estudava, já faz um bom tempo, né, na escola, a gente via, né, que as professoras, a escola falava muito, né, dessa questão da reciclagem, de cuidar do meio ambiente. Por mais que naquela época a gente já tinha trabalhado todo esse tema, quando a gente olha para o nosso mundo hoje, para a nossa sociedade, a gente vê ainda um certo descaso, né, Ivo? Das pessoas com o meio ambiente, das pessoas, né, um rio poluído, você vai numa praia, tem lixo. Às vezes você está andando na cidade, você vê a pessoa jogando alguma coisa na rua. Então, às vezes eu falo, poxa, né, será que a pessoa não entende o impacto da ação? Aí a gente fala, mas eu sou eu que estou fazendo isso. Né? Mas, na verdade, soma isso vezes a bilhões de pessoas que tem no mundo. Né? Como que o planeta, né, ele vai conseguir, né, ser sustentável, sendo que a gente está puxando a cordinha ao contrário, né? Isso é muito difícil, Sara. E assim, tem um ponto que você colocou que é muito interessante. As pessoas não se veem dentro disso. Todo mundo está dentro do mundo da sustentabilidade, mas eu estou fora. Então, assim, o resíduo que você gera, que você está preocupado em fazer e você conduzir, é porque, e aí é onde é o objetivo da educação, porque, por exemplo, um papel como esse aqui que a gente está aqui na frente, né? Então, vocês usaram aqui a pauta, né? Aqui as perguntas que vocês vão conduzir comigo, esse papel. Esse papel, vocês vão levar lá para a SIC, de volta, dentro daquela caixinha transparente ali, e vocês vão usar para o outro lado para rascunho. Exatamente. Então, usou os dois lados, isso aqui vai, possivelmente, para o lixo reciclado lá da SIC, porque Campinas tem... a Prefeitura de Campinas, né, tem coleta seletiva, e você colocou lá. Esse papel, pela quantidade de papel que é gerado hoje, boa parte dele não vai ser reciclado. Por mais que ele vá por um ciclo de reciclagem. Por quê? Porque eu não tenho dados de Campinas, eu já dei consultoria para grandes empresas em outras cidades, mas hoje a média é só 20% das folhas de papel que são recicladas. Por quê? Né? Porque você tem primeiro uma dificuldade de quem usa o papel aceitar o papel reciclado. O mercado hoje prefere uma matéria mais virgem, uma matéria, né, de início de processo e não uma reciclada. Então o mercado, ele não compra isso. Compra pelo apelo. Agora, será que imagina, todas as embalagens de tudo que a gente compra hoje de papel fossem reciclados? Aí sim, mas não é. Tem gente que fala não pode, ou não quer, ou acha que o papel veio sujo. Então, assim, o mercado já não capta tudo, não tem muitas associações ou associações de recicladores, As de cooperativas para fazer isso funcionar. Então, a quantidade é só 20%. Mas mesmo assim, você preocupado, você vai colocar o resíduo no lugar certo. Agora, as pessoas não sabem que esse é o ciclo de vida do resíduo. Então, tudo tem um ciclo de vida. O plástico tem um ciclo de vida. O alumínio hoje, por ter um valor agregado muito alto, 98% é reciclado. Mas por quê? Porque o catador, né, o profissional desse segmento, ele sabe que se ele vê papel e alumínio, ele vai catar o alumínio aqui, porque o alumínio tem um valor agregado maior. E o mercado de alumínio capta isso absurdamente. Então, ele sabe que ele vai levar num ponto, esse ponto vai ser levado para derretimento e derreter o alumínio ali, ele faz qualquer outra coisa depois. Mas o papel tem um ciclo de vida diferente. Já o plástico também tem uma reciclagem já mais potente. Agora, o ponto mais interessante disso e o cidadão sabe disso?
Esse é o ponto. Você acha que o cidadão sabe para onde vai todo o resíduo de Campinas? E se ele soubesse, porque eu acho que todo mundo tinha que um dia fazer um passeio em família, de mão dada, pai, mãe, filhos, vamos no aterro sanitário, vamos passear lá, sentir o cheiro, sentir o ambiente e ver o que é isso. E ele pode ir no aterro ou ir no lixão. A grande maioria dos municípios brasileiros ainda tem lixão. Lixo a céu aberto. E muitos prefeitos de todos os partidos têm orçamento e usam para outras coisas, mas não executam isso. E porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é antiga no Brasil, já determina isso para esses prefeitos. Mas você imagina, só que a nossa sociedade não cobra o prefeito que está lá para fazer um aterro sanitário controlado, porque ele não sabe o mal que é colocar o resíduo numa área aberta. Nossa, isso polui os lençóis freáticos, Exatamente. né, Ivo? Sim, porque a reação química daquele lixo todo produz um negócio chamado chorume, que é um líquido preto, com cheiro horroroso, com muitos produtos, com uma química muito pesada, metal pesado, e isso percola no solo, isso entra no solo e vai para os lençóis. Então isso, e depois vai nascer lá e vai nascer água contaminada para todo mundo. A gente vai tomar essa água. Vai. A mesma pessoa que está jogando lixo vai tomar essa água. Então o ponto importante é que o cidadão comum, se ele soubesse um pouco mais sobre esse ciclo de vida, ele ia pensar, ele ia pensar antes de pegar aquela latinha, aquele papel e jogar na rua. Porque ele ia pensar assim, poxa vida, isso vai entupir um bueiro, vai encher a cidade. Por que você acha que tem enchente nas grandes cidades? Porque você já... primeiro você cobre o solo com concreto e cimento. Né? Total. E aí você tem escoamento por bueiro. Então você imagina, tudo vai por ali, para aquele bueiro de água pluvial. Só que está entupido de lixo. Então, amigo, vira... Por isso que tem você tem inundações significativas em São Paulo, por exemplo. Mas por quê? Porque tem lixo na rua. Porque a pessoa joga lixo na rua. E ela não consegue perceber, como você falou, só aquele papel dele. Só que é só o papel dele, é o meu, é daquela pessoa, daquela outra, tudo, e aquilo ali juntou num bueiro. Pessoal, só precisa de 3 saquinhos plásticos de lixo no bueiro, 4 papéis e qualquer outra coisa ali para uma área muito pequena, de menos de 1 metro quadrado, tampou, a água pesou ali, a água vai passar e não vai entrar água ali. É tão pequena a atitude e o impacto disso é tão significativo que vai inundar uma cidade. Agora esse senso de capilaridade e de que eu tenho essa importância é o objetivo de um podcast como esse, que a pessoa que está assistindo fala, poxa vida, não tinha pensado nisso e vou começar a prestar atenção. Então a gente, por isso eu acho muito importante e essa temática que vocês estão trazendo, para que a pessoa seja sensibilizada para isso. É o evento lá da SIC sobre inteligência artificial. E ali, você viu que interessante, Sara? Vocês estavam lá, você estava, né, Fábio, lá, te vi lá. Você vê, teve um momento que naquele painel que eu estava conduzindo, um dos meninos, ele fez uma pergunta assim, quem aqui fatura mais do que 1 milhão no ano? Foi o Alexandre Cezila. O Alexandre, fantástico, inteligentíssimo. Somos amigos agora, a gente está se conectando. Um cara fantástico. E aí, olha que legal, ali muita gente é pequeno empresário e micro. Sim. Pequeno e micro, ali. Imagina o quanto que vocês sensibilizaram aquele grupo para usar as ferramentas, porque as palestras foram fantásticas. Inclusive, eu acho que todo empresário, né, de Campinas tem que participar da SIC e desse evento da SIC, porque ele foi muito rico. E aquilo inspira a pessoa a um caminho. Então, o que a gente está discutindo aqui é para inspirar mesmo. Eu mudei sua folha aqui, te devolvi. Então, é para inspirar a pessoa a isso. E o empresário escolher essa jornada, porque isso vai melhorar a reputação, vai melhorar o uso de recursos. Eu vou só dar um rápido exemplo. A gente discute biomassa para queimar biomassa para fazer biochar. Quantos e quantos empresários brasileiros gastam dinheiro há muitos anos para gerar biomassa do trabalho dele? Então ele tem um resíduo, ele produz alguma coisa e tem um resíduo de madeira, por exemplo, que sai ali do processo dele. Ele tem que, dependendo do volume disso, ele tem que pagar para destinar isso. E ele gasta dinheiro com isso. Imagina se ele hoje soubesse que ele pode pegar essa madeira e processar ela, e ao invés de você pagar, você ganha dinheiro vendendo um produto que é desse subproduto e ganhando em crédito de carbono. Então a pessoa hoje, quando você apresenta isso para o empresário, ele fica assim, não, sério, sim. Tem empresas que a partir de hoje podem, ao invés de pagar 100 mil, ganhar 300 mil.
Essa é a conta que a gente faz. E um investimento que paga em 2 anos. Depois, todo o ciclo de vida da empresa, isso vai ser pago. Agora, perceba como isso você precisa pesquisar, estudar, conhecer, fazer networking, elaborar conexões e estar atento a isso, participar de eventos que a SIC coloca, porque o empresário que fica muito tempo ali, só olhando para o teu negócio e ele não abrange novas perspectivas, ele nunca vai perceber isso. Né? Então, tem muitas oportunidades. Né? Sim. Os resultados, né, os benefícios, ou pro lado ruim, as consequências de tudo isso são em várias frentes, né? Sim. Você falou na questão do alagamento de uma cidade, você pode perder um familiar, um amigo, assim que acontece o alagamento, a pessoa ser, né, levada pela correnteza, a qualidade da água, da comida, em vários sentidos, né? Exatamente, e você falou da questão da empresa, pode ser o resultado financeiro, o bem-estar dela, porque vai ter menos problemas passando pela empresa dela, os clientes, consumidores que estão lá consumindo o serviço e o produto dela. E então, tipo, é uma cadeia toda que se beneficia ou se prejudica, dependendo da ação que você toma ali dentro, né? Pô, você fez um exemplo muito interessante, Fábio. Assim, você imagina que hoje uma empresa, o empresário, ele é primeiro um desbravador, assim, o cara tem que ser corajoso, né? Porque ele vai lidar com todos esses problemas. É problema de grana, problema de sucessão, problema de material, problema de fornecedor, problema de transporte. Então, todo dia ele está resolvendo alguma coisa. Né? Mas quando você olha para esse tema, sustentabilidade que a gente está discutindo, ele te provoca uma coisa que é uma visão preventiva. Eu estou vendo um problema ali na frente, eu vou resolver ele agora para evitar que ele me assuste lá na frente. Eu dei um exemplo bem no início da sucessão. Isso é uma questão objetiva que os empresários vão viver. Objetiva. Se ele não fechar o negócio, ele falir o negócio dele, o negócio continuar, um dia ele vai ter que pensar nisso. E por que não chegar para um filho, para uma filha, quando eles estão ali com 17, 18 anos e perguntar, filho, filha, filhos, né? Vocês vão querer seguir o negócio do pai aqui, da mãe? E respeitar a decisão deles. Porque fala, não, eu quero fazer moda, eu quero ser geólogo, eu quero trabalhar com energia elétrica, eu quero ser engenheiro eletricista. Ele pode ter o sonho dele, isso tem que ser respeitado. Não quero, pai. Ótimo. Então, vamos fazer algo com a empresa para que ela perpetue. Perceba que ele está fazendo isso agora, ele tem 50 anos de idade. 55. Imagina a longevidade dessa pessoa, ele vai viver até os 80 anos. Tranquilo. Então, se ele tem 50 anos, 55, ele tem mais 25 anos, muito ativo ainda, porque a gente até os 80 está super ativo. Eu vou trabalhar de alguma forma, quando eu tiver 80 anos, eu vou estar usufruindo, né, gozando dessa estrutura que no passado eu estruturei bem. Então, quem pensa em sustentabilidade, pensa numa... Ele vai, talvez agora ter um pouco mais de trabalho de estudar, tal, desenvolver, mas os ganhos que isso traz para ele são ganhos fantásticos. Longo prazo. A longo prazo. E ele te beneficia curto e fortalece o longo. Porque isso é uma jornada, como eu falei no início. Então, é muito importante entender que se ele hoje considera aquela listinha do ChatGPT e ele vai trabalhando esse aspecto, aquele outro aspecto, isso aqui é prioridade esse ano, eu tenho que resolver minha parte financeira. Poxa, eu vou comprar um RP, eu vou melhorar a questão de dados de entrada aqui, toda a parte de receita, custos, despesas, impostos. Eu vou tentar melhorar o imposto, eu vou melhorar a carga tributária, eu vou assistir uma palestra da SIC sobre isso para me ajudar. Então, ele vai coletando. Primeiro ano, executei. Tá certo o meu tributo, tá legal, agora eu vou partir para uma outra coisa. Então, ele vai resolvendo questões. Eu falo, ele vai polindo o negócio dele através dessas ações, de forma consciente que ele está resolvendo e trabalhando isso. E isso é sustentabilidade. Então ele vai colocar painel fotovoltaico na empresa dele? Poxa, é um investimento. Ele fez conta lá e ele, poxa vida, eu vou colocar aqui a minha estrutura de fotovoltaico. É um investimento de R$40.000. Mas ele, já muito planejado no futuro, com o futuro, ele fala, eu já vou colocar no investimento, vou tirar 2% da minha margem e vou colocar aqui numa linha no investimento. E ele dá o nome, fotovoltaico. E ele vai colocando ali. Aí depois ali de 1 ano e meio, ele tem os 40 mil. Ele compra e executa.
e passa dali a se beneficiar dessa estrutura. Ou ele pode até já financiar isso, porque hoje dá para você financiar a energia elétrica e a construção de um sistema fotovoltaico e se beneficiar disso com o tempo. Você vê que é só um planejamento. É ele colocar isso dentro da pauta dele e falar, eu já resolvi algumas coisas, agora eu vou partir para outras estruturas. E aí ele conquistou isso, vai para o próximo. Por exemplo, eu tenho na minha casa. Se hoje, eu tenho 48 placas fotovoltaicas lá. Se hoje eu pago R$200 de conta de energia para CPFL, R$180, que é o mínimo ali. Se eu não tivesse, eu ia pagar mil e poucos reais. Porque tem bomba, porque tem um monte de coisa ali que é elétrico, sistemas e tal. Então, perceba que vale muito a pena, né, você faz uma estruturação para isso, e já está pago já esse meu sistema. Já está pago. E eu moro há 5 anos nessa casa, já pagou. Imagina quanto tempo eu vou ainda viver nessa casa e pagando o mínimo. Agora, isso... olha que interessante isso, pessoal. Eu moro num condomínio que ali o pessoal constrói casas que o valor da fotovoltaica representa 2% da casa dele. Ele não coloca porque não acredita nisso. Paga R$1.000 de conta. E ele aí vê a questão ambiental. Por isso que eu falo, independente, a questão não é financeira. É a mentalidade da pessoa. O entendimento dessa pessoa de que ela pode fazer isso. E ali, as pessoas teriam condição de colocar um sistema de R$40.000. Preferem trocar o carro por um carro importado ali e tá tudo bem. Mas note que naquele momento ele não pensou nem no projeto da casa, em colocar um sistema fotovoltaico. Numa casa muito grande, fazer um poço artesiano, que é para você pegar água de forma legal, com outorga de captação para regar o teu jardim, ao invés de usar a água da Sanasa para regar jardim. Então, isso são atitudes pequenas. Mas a gente só vai realmente conseguir mudar, alterar as coisas quando essa capilaridade que a gente estava discutindo aqui, Sara, que você abordou bem, funcionar. E isso que você colocou também, Fábio, dessas grandes percepções, porque se a capilaridade funciona e cada um resolvendo pequenas coisas no dia a dia, o movimento ele é muito mais forte. É por isso que a gente tem que fazer podcast, a gente tem que falar, tem que conversar, tem que influenciar a família ali na nosso ciclo de convivência, porque é isso que transforma. Legal. Então, nesse sentido todo, você acha que o principal desafio para o empresário implementar a questão de sustentabilidade no negócio dele é boa parte da sociedade mais fechada, uma falta de informação? Falta de informação. O empresário hoje que não toma uma decisão para sustentabilidade é porque ele não conhece, eu digo, é como se fosse um portal, assim. Imagina um portal, ele não entrou nessa porta. Porque quando ele abrir essa porta, ele vai ver um negócio assim tão fantástico na frente dele, mas ele precisa abrir essa porta. Ele precisa ler mais, ele precisa se conectar mais, ele precisa ser inspirado por uma conversa dessa, aí ele buscar mais informação. E hoje você vê que legal, esse negócio que eu dei o exemplo do ChatGPT, ou de qualquer outra inteligência artificial, não precisa ser o ChatGPT, pode ser qualquer outra, do Google, do próprio, da Microsoft. Quando você busca essa informação lá, antigamente o empresário tinha que chamar alguém do segmento, assim, e eu tenho amigos, por exemplo, você pode vir aqui, especialista, para você me ajudar? Sim, que aí eu trago uma experiência e converso com ele. Agora hoje, com a inteligência artificial, o que a inteligência artificial entrega dessa primeira conversa, que eu poderia até cobrar, mas que ele tem hoje como uma possibilidade de ter um conhecimento um pouco mais amplo, ele já sai dali com vários passos que ele pode implementar. Só o que a inteligência artificial deu para ele, falou, nossa, eu posso realmente fazer isso na minha embalagem, eu posso fazer isso com energia, eu posso fazer isso com as pessoas, eu posso fazer um evento com as pessoas, eu posso melhorar o relacionamento interno da empresa, melhorar o clima da empresa, eu posso melhorar a parte financeira da empresa, a parte jurídica da empresa, a parte contábil da empresa. Você vê, ele é estimulado a achar esses aspectos, mas isso precisa de conhecimento. Ele precisa ler mais, ele precisa abrir mais a cabeça dele para as coisas e realmente se conectar a esses temas. Hoje, se você fala, eu acho, é a minha opinião, humilde opinião, que a educação hoje, para o empresário, é o que vai fazer ele performar melhor, lucrar mais, né? Ter uma empresa sólida. Porque o que a gente está construindo aqui são negócios sólidos, rentáveis, porque tem que ter lucro. Porque o lucro é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ele consegue investir em conhecimento, ele consegue investir em equipamento, ele consegue ampliar o negócio dele, ele consegue remunerar melhor a equipe dele.
E o lucro, ele é muito criticado por quem não conhece as empresas, porque no nosso Brasil, infelizmente, existe um negócio chamado algoz e vítima. Fomos criados a entender que existe algum algoz, existe uma vítima. Mas isso assim, existem empresários que são realmente inadequados, mas existem muitos funcionários também. Então, isso e colaboradores, isso existe em qualquer segmento. Não é a questão do que a pessoa ocupa ou qual que é a questão dela. Mas o empresário, ele tem uma responsabilidade, é um gerador de emprego, ele tem isso, mas ele não é um algoz. Ele tem que ser visto como uma pessoa que está lutando ali para a coisa dar certo. O lucro e o risco que ele assumiu ali daquele negócio, de alguma forma tem que ser premiado, se ele vai ganhar um pouco mais sobre isso financeiramente. Mas o ponto importante é que o lucro que ele está obtendo, isso não é uma coisa ruim. Isso aqui é o alimento do crescimento. É o que alavanca ele para remunerar melhor, para trabalhar melhor a empresa. É claro que pode ter, né, empresários que usam isso de forma inadequada. Sim, a gente não tem que ter um óculos rosa aqui, achando que, meu Deus, o mundo é rosa. Não. Tem gente que realmente paga mal, que não paga os direitos dos trabalhadores. Esse cara tem que ser punido, isso é um fato. É um empregador desonesto, mau caráter. E tem muito. Como também tem muito trabalhador que é mau caráter. Então, a questão do mau caratismo, de desvio de caráter, tem em qualquer lugar. Mas o importante é entender que isso vai aumentar. Então, ele lucrar mais, ele vai conseguir fazer esse projeto ambiental, que é muito interessante para a estrutura dele, e ele vai ter tempo para pesquisar mais, para chamar um especialista, por exemplo, e subir um degrau de percepção de todo o outro mercado dele, porque, com certeza, os concorrentes dele, as pessoas que estão no mesmo segmento que ele, não estão pensando nisso. Então é nesse momento que ele se destaca. Então, se ele tem lucro, ele usa parte desse lucro para esse crescimento, a empresa dele vai brilhar e vai crescer muito. Isso não só favorece a estrutura dele, bem como todo o impacto que ele gera em volta dele, né? Sem Do dúvida. negócio. E vira até exemplo para essa concorrência que ainda não abriu o olho para isso, Ele né? super influencia, exatamente. Então esse movimento é um movimento do bem muito legal, assim, porque Sim. ele fez os caras assim, pô, o cara cresceu, se desenvolveu, desenrolou, olha só que fantástico. Vou fazer também. Ele não foi nem provocado, né? Ele não foi proativo. Ele foi reativo porque viu o outro lá, falou assim, eu não posso ficar para trás. Mas que bom que ele está seguindo, né? Então, ele vai ajudar o meio ambiente, ele vai ajudar a sustentabilidade, ele vai ajudar as pessoas de uma forma melhor, porque o outro, que seja motivado por qualquer questão. O importante é que a gente siga nesse caminho, né? Uhum. E você falando assim, acho que não tem só partir do empresário na questão de abrir a cabeça para esse tema, né? É uma via, no mínimo, de mão dupla, né? Para quem conhece já sobre o tema, igual você falou assim, ou se especializa, influenciar, na medida do possível, o seu círculo social, para que esse tema seja difundido, difundido, exato, disseminado. E, Fábio, tem uma coisa interessante, Sara, assim, os trabalhadores, os colaboradores, os empregados também podem fazer isso. Eu acho que isso é a gente como cidadão, é a gente como empregado, é a gente como proprietário, a gente como sócio, a gente como qualquer coisa. A gente como ser humano. Ser humano, exatamente. Sarah. Então a gente como tendo essa responsabilidade e da gente seguir por um caminho estruturado, olhando, né, para o outro, né? Porque hoje essa questão a sustentabilidade tem muito assim, você está olhando não só para você, né? Você está olhando para a natureza, está olhando para o meio ambiente, né? Você está olhando para as pessoas, você está olhando para o outro. Uhum. Né? E quando você faz isso, é de dentro para fora, né? E eu não quero tudo para mim. Então, quem trabalha no momento de sustentabilidade é uma pessoa que está realmente pensando no coletivo e não só de forma individualizada. Por isso que a gente tem que influenciar o dia a dia, as pessoas. E o exemplo ele é importante, porque você pode falar um monte, mas a pessoa não conduz dessa forma. Né? Então, a pessoa precisa ter discurso, coerência no discurso e executar isso. A prática. Porque senão ninguém acredita nessa pessoa, não. Sim. A pessoa vai falar, tal, mas sabe que tem alguma coisa aí por trás que a pessoa é mentirosa, não tem credibilidade nenhuma. E tem muita gente assim. Hoje fala no greenwashing, né? Que é fazer a questão do meio ambiente, ambiental, de um jeito... fala, na hora que você investiga a empresa, não tem nenhum posicionamento ambiental adequado. E é muito comum. Né? E tem muitas empresas que tiveram problema com isso e procuram socorro depois, mas por falta de responsabilidade. Ivo, para finalizar, passou até rápido, né? Quero agradecer a sua participação, mas antes de finalizar, de fato, eu quero que você dê as suas considerações finais, se quiser indicar seu contato, mídias sociais, fica à vontade. Sim. Aí.
Primeiro eu queria agradecer você, Sara, você, Fábio, pelo convite e pela conversa maravilhosa. Estou muito à vontade aqui, poder compartilhar isso com vocês, né? E a gente deixar esse vídeo, né? Porque isso vai continuar ali e que um dia um empresário possa, né, assistir isso, fazer de alguma forma, né, ser uma pequena, eu digo, uma gota de óleo na engrenagem que isso passe a trabalhar. Eu deixo a mensagem para o empresário acreditar nisso, a ser também uma pessoa, né, um ser humano, como a Sara colocou, dentro dessa jornada, né? O nosso planeta, ele e as pessoas que estão nela, né, serão muito beneficiadas se você aí no seu negócio, independente do que você faça, ser um agente de transformação. E que você eduque, e que você estude, e que você influencie, e que você preste atenção nisso, porque a nossa sociedade exige e pede por isso, né? Porque hoje o mundo não presta atenção no outro. Então vamos olhar de uma forma mais ampla, e eu convido você a esse olhar mais amplo, e desejo a você muito sucesso no seu negócio, que você possa crescer e que a sustentabilidade possa realmente te ajudar na sua jornada. Eu agradeço também a SIC, né, uma instituição muito séria, né, muito dedicada a levar conhecimento ao empresário. Né, vida longa a SIC, né, que tenha muita interação ainda, porque vocês fazem um papel fundamental aqui em Campinas, né, muito bem executado, por sinal, muito profissional, e que o empresário que está ali assistindo, ele se beneficie também dos cursos, dos eventos, da parceria, né, de todo o conhecimento que vocês dão, porque é muito grande e vasto mesmo e ajuda muito o empresário. Então, muito obrigado pela oportunidade de ter deixado um pouco aqui com vocês. A nós que agradecemos, Ivo, foi incrível. Eu amei esse episódio. E a SIC, né, nesse mês, ela faz 104 anos. Que então, legal, o nosso legado aí, né, para todos os associados, as pessoas mesmo, né, da sociedade que possam validar, né, verem esse podcast, é ter esse olhar, né, de plantar a sementinha, né, no seu negócio e conseguir desenvolver essas práticas. Plantar a semente que tem tudo a ver com o tema de sustentabilidade. Com certeza. Vamos plantar árvores. Enfim, mais uma vez, obrigado, Will, obrigado, Sara. Obrigada, Fábio. E obrigado a IMA, né, a Podcamp e a Prefeitura de Campinas aqui pelo espaço, mais uma vez. Consegui gravar mais esse episódio muito importante. E é isso, a gente vai se despedindo, a gente se vê e se ouve no próximo episódio do ACICast. Até a próxima. Até, pessoal.